Olá, aqui é a Joyce tem Diagonal e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre Tutatis. Tutatis, então, é o segundo livro lançado pela autora Graziela Moraes. O primeiro livro lançado foi O Escambau, que foi lançado ali no finalzinho de 2020. E aqui nesse livro, então, nós vamos conhecer mais uma vez a Maria, que é uma pintora, boleira e também agora uma aprendiz de feiticeira. Antes de mais nada, eu tive que procurar o que era Tutatis, tá? Até então estava fora do meu conhecimento, né? E eu fui pesquisar e eu fiquei bem surpresa que, na verdade, é o nome, então, de uma deusa celta, protetora dos guerreiros. E ela também é bastante mencionada naquela história de quadrinhos do Asterix e Obelix, tá? E sabendo desse significado, né, sabendo que ela é protetora dos guerreiros, a gente vai entender um pouquinho mais do porquê que Tutatis é mencionada aqui nessa história, conforme a gente for conhecendo, né, a história desses personagens aqui. Eu trouxe também, né, então, o Escambau, que foi o primeiro livro da autora lançado e também foi meu primeiro contato com a autora. Então aqui a gente vai conhecer a Maria, tá? Mas apesar de eles serem, de certa forma, uma sequência, tu não precisa ler eles um seguido do outro. Eles têm histórias fechadas, então tu pode tranquilamente ler primeiro esse, depois o outro. Eu só trouxe aqui para vocês conhecerem, né, o outro livro lançado pela autora. Bom, aqui em Tutatis, então, a gente vai conhecer a comunidade da Estrela, né, que fica na cidade de Foz, que é uma cidade fictícia. E nós vamos conhecer ali como é que é a vida da Maria ali dentro dessa comunidade, né, que é uma pessoa querida ali por quase todo mundo dentro dessa comunidade, né, que já tá ali criando raízes, né, nesse local. Bastante gente conhece ela. Dentro das pessoas ali que estão sempre com ela, ela criou alguns amigos ali, né, algum pessoal da imprensa. Também virou super amiga do Senhor Antero, que é um português ali que tem uma vendinha. E ali nessa venda que a Maria também vende os bolos dela, né? Que eles criaram uma certa parceria ali de dela fazer os bolos e ele vender ali na venda dele. Não demora muito, então, para que a Maria conheça o Ike. É um menininho ali que mora ali naquela comunidade que tem um sonho, né? O maior sonho dele é ser jogador de futebol. E ele tem um dom para isso, né? Isso é perceptível por todos que estão na volta dele, não só pela Maria, né, que se encanta pelo garoto, e também ali pelo professor dele de futebol, que sempre tá apoiando ele. O Ike vive ali numa família bastante humilde, com vários irmãos adotivos. Ele é muito apegado a um dos irmãos dele, que é o Fernandinho, né, que é um garotinho ali que tem algum nível de autismo, tá? Eu não sei dizer certamente, também não é mencionado no livro, mas ele é um garoto que a gente percebe isso, e ambos então são filhos adotivos da dona Noêmia, tá? A gente conhecendo ali, né, a rotina dessa família, as dificuldades que eles enfrentam, a gente vai entender o porquê que o Ike ele é tão tentado também por um caminho mais fácil, assim, que pode acontecer na vida dele. Esse caminho, infelizmente, ali dentro dessa comunidade seria o tráfico de drogas, então ele desenvolveu um papel ali no meio desse sistema, não diretamente com as drogas, mas ser aquele tipo de olheiro, né, que avisa de repente quando a polícia tá vindo. E ele desenvolvendo esse papel, ele acaba tendo acesso mais fácil e mais rápido com dinheiro, então ele fica muito tentado, né, com isso. E a Maria, ela vai desenvolver um papel assim de não fazer com que ele fraqueje, né, para esse lado, de tentar puxar ela pro mundo do esporte, e isso ela desempenha muito bem ao longo do livro. Sendo assim, então o Ike acaba virando um protegido da Maria, né? Só que a gente sabe também que a Maria, ela guarda um grande segredo em relação à verdadeira família, né, do Ike, e isso pode estremecer bastante a relação dos dois. Bem, apesar da gente ter uma história fictícia aqui, né, é uma história que se passa nos tempos atuais, e a autora Graziela Moraes, ela vai trazer muitas críticas sociais, né, para esse meio de comunidade, a disparidade social, vai trazer discussões também em relação à adoção, mas acho que principalmente ela vai falar muito sobre o amor aqui, sobre acolhimento, sobre proteção também. A leitura, então, ela é bastante dinâmica, assim, eu achei ela ela é tocada muito rapidamente, assim, a gente folheia o livro e vai entrando mesmo dentro dessa história, e quando a gente vê, a gente já leu várias páginas, né? Então, por causa disso, é uma história com bastante ação. A vida da Maria é uma montanha-russa, assim, de acontecimentos. Tá sempre acontecendo alguma coisa, ela tá sempre metida em alguma coisa, né? A Maria é uma personagem que não espera muitas coisas acontecerem, ela vai muito atrás das coisas, o que é muito legal também para a dinâmica do livro, e acho que isso contribui bastante para que a leitura seja bastante fluida. E dentro desse livro também tem um núcleo bem legal, que é o núcleo ali dentro da escolinha de futebol. Eu achei bem interessante essa relação
do Elvésio também com o Ikki, que é aquele professor de futebol que sabe do talento dele, tá sempre estimulando ele a participar ali dos testes, né, de futebol, né, onde faz aquela peneira, onde eles vão ser selecionados ou não para ir para um outro tipo de escola, né, mais profissionalizante. Então, esse núcleo eu gostei bastante de acompanhar. E como eu disse, é uma história que se passa nos tempos atuais. Então, a gente vai iniciar essa história ali no começo do ano de 2020, né? Então, a gente vai pegar também o início da pandemia e de como esses personagens eles vão reagir, né, a todas as mudanças, como o vírus acabou chegando no Brasil e como isso acabou se disseminando, os primeiros cuidados, né, as primeiras saídas de máscara. Então tudo isso vai estar presente também na história, o que é bem interessante, né, a gente ler uma história tão próxima assim da gente, do que a gente ainda está vivendo, né, infelizmente. Eu gostei também muito, óbvio, né, que é a relação protagonista dessa história, mas acho que eu preciso pontuar que é a relação mesmo próxima da Maria com o Ikki. Eu acho que durante toda a história, a Maria, ela precisa ganhar a confiança do Ikki, né, que é um menino tão machucado, assim, todo cestroso com a vida, né, com tudo que as pessoas fazem com ele, né, ele sofre bastante preconceito. Para conseguir um dinheirinho para a casa dele, para a família dele, ele vende doces no metrô, enfim. Então a Maria vai acompanhar muito dessa realidade, do que ele sofre na rua, né. Então isso é bem interessante ver o quanto o Ikki demora, assim, para se entregar essa personagem. E ao mesmo tempo a gente percebe quanto essa relação ela é frágil, sabe? Por isso é muito importante que a Maria não perca, né, essa confiança que o Ikki já construiu com ela. Tem um elemento nessa história aqui que vai ajudar a fortificar essa relação, que é o elemento sobrenatural, então. Só que na minha opinião, eu acho que a autora ela poderia ter explorado mais, sabe? Essa parte da feitiçaria, dos dons que a Maria está aprendendo a ter, que ela passa a conhecer melhor, se conhecer melhor profundamente, sabendo que ela é capaz. Eu acho que isso ficou muito assim, quando acontece, tu demora a perceber o que tá acontecendo, e daí quando tu entende, meio que já acabou. Acho que a Graziella poderia sim aprofundar essa história, trazer um pouco mais do sobrenatural para essa realidade. Então, se eu tivesse que apontar algum ponto negativo, que não é um ponto negativo, é na verdade mais uma observação mesmo, acho que poderia de repente ser melhorado nos próximos volumes se tiver, sabe, essa aproximação do leitor com o sobrenatural, entender melhor o que está acontecendo com a Maria. E não vou falar o que é, mas acontece algo com a Maria durante a história que acaba aproximando mais, assim, mesmo que indiretamente, a relação dela com o Ikki. E é bem bonito, enfim, essas partes. Eu acho que ela poderia ser ainda maior, sabe, ganhar um espaço maior dentro do livro. De forma geral, eu adorei revisitar essa comunidade, adorei rever essa personagem tão forte, assim, tão querida, tão corajosa que é a Maria, sabe? Eu acho que a Maria ela já passou por várias coisas mesmo dentro dessa história, e tudo isso serviu para fortalecer ela, não só como pessoa. Acho que ela aprendeu muito ao longo dessa jornada sobre o amor em suas diversas formas, né? Eu acho que quem lê vai entender o que eu tô dizendo. Obviamente ela já criou raízes dentro da sua comunidade, então eu não vejo a Maria longe, né, dessa comunidade da Estrela, da cidade de Foz. Eu acho que ela se encontrou ali e é muito legal a gente ver essa evolução da personagem, tá? Então eu super indicaria esse livro para quem gosta de histórias que se passam, né, na atualidade, que tem críticas sociais, mas que também vai trazer uma pitadinha de sobrenatural, que faz toda a diferença, que também traz uma certa beleza para a história. Como eu disse, esse livro é bastante dinâmico, tem bastante ação, então ele acaba sendo bem intenso, é bem emocionante, assim, a gente acaba se ligando bastante aos personagens, então é possível não se emocionar em algum momento aqui. Eu acho que de forma geral a gente acaba terminando essa leitura, aprendendo bastante, sabe, sobre outras realidades, principalmente se essa não é muita realidade que você vive. Eu recomendo bastante os livros da Graziella, né? E como eu falei, esse foi meu segundo contato com o livro dela e eu adorei, eu acho que ela tá de parabéns. Queria aproveitar e agradecer a Graziella por ter me convidado, né, a conhecer o livro dela. Todos os links de compras, tanto de O Escambau como de Tutatis, vão estar aqui na descrição do livro. Eu vou deixar também aqui na descrição a resenha escrita que eu fiz de O Escambau. Mas como eu falei, vocês não precisam ler O Escambau para ler Tutatis, tá? Então vou deixar todos os links aqui embaixo para quem se interessar. E me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam esse livro ou se vocês já leram outros livros que envolvem, né, a vida contemporânea com feitiçaria, com sobrenatural. Me contem aqui embaixo que eu vou adorar pegar essas dicas com vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá um like nesse vídeo para ajudar a divulgação, para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!